Muito bem, meus amigos, Revista Espírita, nós estamos aqui finalizando essa nossa edição de fevereiro de 1882. Nós veremos aqui meditações filosóficas e religiosas ditadas pelo espírito Lamennais. Então vamos lá, lembrando, né, que nós estudamos anteriormente alguns artigos bem interessantes, né? Foram ensinos e dissertações espíritas, 3 artigos, né? A fé, a esperança e a caridade. A fé trazida por Georges, esperança trazida por Felícia, que era filha da médium, e caridade trazida por Adolfo, bispo de Argel, que nós conhecemos lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Depois nós tivemos aqui instruções dadas por nossos guias a respeito das 3 comunicações acima. Kardec recebe então uma orientação bem bacana, né? Que diz assim: meus caros amigos, deveis ter imaginado que um de nós havia dado os ensinamentos sobre a fé, a esperança e a caridade, e tivestes razão. Felizes por ver espíritos tão elevados vos dar, com tanta frequência, conselhos que vos devem guiar em vossos trabalhos espirituais. Não menos doce e pura é a nossa alegria quando vimos ajudar a tarefa do vosso apostolado espírita. Deveis, pois, atribuir ao espírito Jorge a comunicação sobre a fé, a da esperança, a Felícia. Aí encontrareis estilo poético que tinha durante a vida, e a da caridade, de Dupuy, bispo de Argel, que na terra foi um de seus fervorosos apóstolos. E aí, vossos guias é a assinatura, né? Depois tivemos aqui também esquecimento das injúrias, vindo pela senhora Costel, o Lázaro, o espírito, e depois também o mesmo Lázaro, sobre os instintos. E aqui tivemos uma pequena discordância de Kardec, porque ele fala para nós a respeito do instinto, e o Lázaro lhe traz aqui uma pequena generalização, falando que todo homem é mau. Ele diz assim: apesar do nosso respeito, permitimos-nos discordar de sua opinião no que concerne as últimas proposições. Pode-se dizer que há 2 tipos de instinto, o animal e o instinto moral. E ele vai falando para nós aqui sobre a origem do mal, daquele homem que, ou se ele não é ainda bom, ele significa que ele é mau. E aí Kardec coloca que não é bem assim, que se o primeiro é bom, é porque ele já amadureceu, e o segundo ainda está amadurecendo, então ele não é necessariamente mau, né? E aqui agora meditações filosóficas e religiosas ditadas por Lamennais, para podermos concluir essa edição, então, de 1862, do mês de fevereiro. A senhora Didier, que recebeu a mensagem, Sociedade Espírita de Paris. Então ele diz assim para nós: a cruz. Em meio às revoluções humanas, em meio a todos os distúrbios, a todas as irrupções do pensamento, eleva-se uma cruz alta e simples, fixada num altar de pedra. Um jovenzinho esculpido na pedra tem nas mãos uma bandeirola, sobre a qual se lê a palavra simplicistas, ou melhor, simplicitas. Filantropos, filósofos, deístas e poetas, vinde ler e contemplar essa palavra. É todo o Evangelho, toda a explicação do cristianismo. Filantropos, não inventeis a filantropia. Não existe senão a caridade. Filósofos, não inventeis uma sabedoria, só há uma. Deístas, não inventeis um Deus, só há um. Poetas, não perturbeis o coração dos homens. Filantropos, quereis quebrar as cadeias materiais que mantêm cativa a humanidade. Filósofos, elevais panteões. Poetas, idealizais o fanatismo. Para trás,
sois deste mundo. E o Cristo disse, meu reino não é deste mundo. Ó, sois por demais deste mundo de lama, para compreenderdes essas sublimes palavras. E se algum juiz bastante poderoso vos disser, sois filhos de Deus, vossa vontade morreria no fundo da garganta e não podereis responder como o Cristo em face da humanidade. Vós os dissestes, vós todos sois deuses, disse o Cristo, quando a língua de fogo desce sobre vossas cabeças e penetra vossos corações. Sois todos deuses, quando percorreis a terra em nome da caridade, mas sois filhos do mundo quando contemplais os sofrimentos atuais da humanidade e não pensais em seu futuro divino. Homem, que aquela palavra que seja lida por teu coração e não por teus olhos de carne. O Cristo não erigiu um panteão, ergueu uma cruz. Deixa eu só pegar para nós aqui. Bom dia, Jerusa. Bom dia, Andréia. Aqui só para a gente poder pegar no dicionário, que essa palavra é uma palavra nova para nós, né? Quer dizer, não é habitual. Simplicitas. Vamos só consultar aqui. Simplicita, relativo aqui ao simplismo. Aquele que tende a raciocinar, ou a agir com simplismo, ou que o revela. Né? Então aqui, essa simplicidade com que nós lidamos, né, com elementos tão sublimes dentro aqui da nossa filosofia, dentro da nossa poesia, dentro das nossas ideias, faz com que nós, primeiro, simplifiquemos demais a própria imagem de Deus. Segundo, nós simplificamos demais o ato da caridade, porque ele fala aqui aos filantropos, ele fala para nós aos filósofos, ele fala aos poetas, ele fala também aos deístas. Então, cada grupo de indivíduo procura, com a visão que nós temos do mundo material, tentar entender exatamente o que significa, por exemplo, no caso dos filantropos, que são aqueles, né, que sustentam, que mantêm, que investem em trabalhos de caridade, e de repente imaginando que essa forma de praticar a caridade é a forma mais sublime que nós podemos conhecer. Os filósofos tentando entender o sentido da vida, o sentido das coisas, o caminho que a humanidade vai, e aliás isso não é somente na época de Kardec, mas na atualidade também é assim. Quando nós pegamos esse modelo de caridade que tem hoje, essas estruturas e instituições que nós vemos hoje em nome da caridade, nós imaginamos que nós estamos praticando a mais sublime, a mais elevada, a mais pura caridade. Bom dia, Marião. Porém, quando nós começamos a ver, então, o verdadeiro amor ao próximo a partir da perspectiva mais elevada que Jesus trouxe para nós, nós vemos que as nossas práticas são bem pequenas. Até porque, na grande maioria das vezes, nós vamos encontrar somente naqueles espíritos mais sublimes que reencarnaram entre nós, que demonstram ali em toda a entrega, todo o sacrifício, toda a doação de si mesmo em nome das necessidades, daqueles que se encontram numa condição mais frágil, numa condição de maior necessidade. Ali nós temos ainda assim um pálido modelo do que vem a ser a caridade. Quando se fala dos filósofos, né, quando ele coloca, por exemplo, filósofos, não inventeis uma sabedoria, só existe uma. Então nós imaginamos, né, que os grandes pensadores que marcaram a história da humanidade, desses filósofos, né, que trouxeram seus livros, trouxeram seus pontos de vista, nós imaginamos que esses espíritos, ou esses indivíduos, trazem toda a inteligência, trazem todo o conhecimento a respeito do mundo. E aí a gente vai perceber que é uma grande pretensão, uma absoluta pretensão, exatamente porque esses filósofos muitas vezes acabam olhando para essa nossa existência como se ela fosse a única. Portanto, tudo aquilo que eles percebem a partir da sua compreensão, começa então a imaginar que eu sei tudo a respeito do mundo. Os meus livros são os mais importantes.
Inclusive a gente chegou a ver, por exemplo, quando na própria Revista Espírita, quando Kardec traz a psicografia de espíritos que foram filósofos, pensadores, né, como nós vimos, por exemplo, qual é o nome dele? Voltaire, por exemplo, um grande pensador da época do Iluminismo, que conseguiu ali agitar as mentes na época da Revolução Francesa, né, que culminou na Revolução Francesa. Ele próprio, quando ele reencarna, ele faz uma revista sobre os seus próprios escritos, sobre a sua própria história, e ele percebe quão constrangido ele fica, né, ele mostra para nós o quão constrangido ele fica e o quão equivocado ele estava. Então, quando nós temos uma visão exclusiva do nosso mundo, tentando imaginar que a nossa capacidade de entender o sentido da vida e de tudo que acontece aqui no nosso mundo, sem conhecer o mundo espiritual, aí então, essa mensagem aqui, ela cai então como uma luva. Porque ela diz, né, coloca exatamente aqui para nós, quando ele diz assim, não inventeis uma sabedoria, só há uma. Então a gente vê, né, como da nossa parte existe, claro, né, uma pretensão natural nossa de querer compreender o sentido de tudo, mas o que a doutrina desperta em nós é que nós estamos vendo aqui apenas uma pequena, uma limitada, um limitado espaço, ou uma pequena porção daquilo que diz respeito a tudo aquilo que trata da nossa existência. E a gente vai ver isso hoje, né, como a gente comentou durante essa semana, que nós temos, por exemplo, no caso da psicologia, quando a gente falava sobre a psicoterapia que existe no mundo espiritual, quando observa o indivíduo em toda a sua história, toda a sua trajetória, do passado, do presente, projetando para o futuro, e nós vemos as nossas ciências terrenas tentando entender a mente, nosso modo de pensar, nosso modo de ser, apenas no contexto atual. Então, dizendo assim, por exemplo, eu sei tudo a respeito da humanidade. Porque eu sou um grande psicólogo, porque eu conheço a mente humana. Conheço a mente humana nessa pequena parcela que se manifesta nessa existência, sem levar em consideração todo o contexto existencial do indivíduo. A mesma coisa acontece quando nós falamos da medicina, que fala do entendimento sobre a vida, sobre o que diz respeito ao indivíduo, sem compreender que aquele organismo nada mais é do que um instrumento de manifestação orgânica que o espírito utiliza para poder interagir aqui com o nosso mundo. E que nós não somos o corpo, nós não somos a matéria, mas nós somos além da matéria. Então nós vemos assim as tantas áreas que nós temos hoje, que, como eu falei para vocês, é uma pretensão natural. Porque já que nós não temos essa consciência clara da realidade, ou pelo menos a humanidade ainda precisa muito se desenvolver para ter esse entendimento, ele vai falar sobre aquilo que ele sabe, sem poder imaginar sobre aquilo que poderá existir além daquilo que ele compreende. Então ele vai trazer ali todo o seu conhecimento. É o caso, por exemplo, só para a gente poder trazer uma pequena ilustração, quando a gente fala daqueles livros de autoajuda, ou então aqueles livros de educação que muitos pais compram para entender de que forma que eles podem aplicar um método educativo para educar os filhos. E aí a gente vem com aquele outro título, Nossos Filhos São Espíritos. E não ir numa prateleira de uma livraria, pegando aquele manual de instruções para educar os filhos, sem levar em consideração que os filhos são espíritos imortais. Então a gente vê assim como é pequena a nossa visão sobre todas essas questões. E até mesmo, quando ele coloca para nós aqui também nesse texto, quando ele fala dos filantropos, ele fala sobre os filósofos, e ele coloca deístas, que são aqueles que acreditam em Deus, né, na existência de Deus, nas mais diversas religiões. Não inventeis um Deus, só existe um. E aí nós temos em cada religião uma visão diferente de Deus. Católicos, evangélicos, espíritas, judeus, muçulmanos e tantas outras filosofias espiritualistas que tentam trazer um entendimento sobre Deus com toda a pretensão de dizer que conhece a natureza divina e, mais do que isso,
dentro daquele corpo filosófico, Deus tem preferência por um e não tem preferência por outro. Então os deístas que tentam inventar Deus de acordo com seu ponto de vista, sendo que Deus é a inteligência suprema, aquele que é capaz de criar todo o universo e todos os seres que nele habitam, aí pega aqui da nossa parte com a nossa pretensão dizendo, não, Deus é espírito. Porque eu sei, porque Deus fala com o meu coração. Com toda a fé, com toda a vontade. Eis aí então a grande dificuldade que nós encontramos. A Mami colocou ali em cima sobre a caridade, né? A caridade envolve uma vivência maior da fraternidade, abrindo mão dos desejos, do ego, né? O modelo de caridade, como eu falei para vocês, nós não temos a capacidade de ir além do que o nosso mundo pode nos mostrar. Então a gente vai encontrar nesses modelos de virtude que reencarnaram entre nós, que quem são. Então a gente encontra, por exemplo, Madre Teresa, que procurou fazer com que a imagem da caridade, o simbolismo da caridade, tenha sido mostrado a partir das suas ações. A gente vê o Chico, por exemplo, a gente vê outros nomes, muitas vezes até anônimos, que procuram mostrar o que é essa doação. Mas ainda assim é limitado, porque até mesmo essas pessoas que reencarnaram entre nós também não foram modelos perfeitos de caridade, porque eles também eram espíritos em processo de evolução. Porque para falar de caridade perfeita, nós temos que falar de seres perfeitos. E quando nós falamos seres que reencarnam aqui no nosso mundo e exercem, realizam esse trabalho de caridade, eles estão fazendo, claro, num modelo de caridade muito acima da nossa capacidade. Mas ainda assim não é um modelo perfeito. Porque a caridade representa aquele amor puro, e esse amor puro somente os espíritos puros podem sentir, dentro da condição relativa de todas as criaturas. André colocou, nós estamos caminhando, mas ainda muito longe de entender e praticar efetivamente esse amor e caridade. Então, cada vez mais, a gente vai alcançando um patamar maior, um degrau maior, um degrau acima da prática, da vivência do amor e da caridade. Mas certamente ainda nós estamos nos primeiros degraus. Porque quando nós falamos, por exemplo, a partir dos ensinamentos de Jesus, há quase 2000 anos, e aí nós vemos assim o que nós aprendemos exatamente de lá para cá, nesse sentido do amor e da caridade. Vamos colocar que nós despertamos a nossa consciência, talvez 1000 anos, 500 anos. O que é esse tempo diante da imortalidade do Espírito? Então somente agora que nós começamos a ter essa compreensão. O que é bom, agora, porque a partir de agora nós começamos a viver com mais prática, com mais, inclusive o Espírito Caritas falou sobre isso naquela mensagem aos leoneses que nós acompanhamos, que ela falava exatamente isso, vai praticando, vivenciando, até o momento em que isso se torna natural no nosso rol de virtudes. Eu não preciso premeditar o bem. Kardec, inclusive, fala sobre isso aqui nesse ponto, voltando um pouquinho aqui naquelas mensagens que nós estávamos analisando, quando ele discordava aqui do espírito Lázaro, ele coloca assim: os que instintivamente são bons e devotados denotam um progresso realizado. Nos que o são intencionalmente, o progresso está por se realizar, razão porque há trabalho e luta entre os dois sentimentos. No primeiro, a dificuldade está vencida. No segundo, é preciso vencê-la. O primeiro é como o homem que sabe ler e lê sem dificuldade, quase sem perceber. O segundo é como o que soletra, porque um chegou mais tarde, terá menos mérito que o outro. Então ele fala essa comparação. Mas aqui no geral ele traz exatamente essa visão. Nós estamos vivendo na prática, a prática das virtudes, e vai chegar um momento em que ela se torna tão natural que nós simplesmente não precisamos fazer premeditação. Agora, para aqueles que estão ainda, como na maioria de nós, na grande, esmagadora maioria de nós fazemos ali perguntando, bom, para quem eu vou fazer?
Então, assim, você pode fazer uma caridade para uma pessoa, quem é ela? Aí a gente vai analisar, será que eu vou ter simpatia ou antipatia? Será que ela realmente precisa ou não precisa? Será que eu vou me sentir bem fazendo ou não vou fazendo? Então, a gente começa a colocar todas as variáveis na nossa equação para saber se o resultado nos satisfaz e não satisfaz a necessidade do outro. Porque aquela expressão que todo mundo diz, mas infelizmente nós temos uma grande dificuldade de pôr em prática, fazer o bem sem olhar a quem, nós olhamos a quem e detalhamos ainda para saber se esse quem merece a nossa caridade. Por isso, então, isso mostra que nós estamos, embora bem intencionados, nós estamos ainda no início desse processo de transformação. Julgamos muito, mami, julgamos muito. Dudu colocou, né? Acho que como ninguém viu e ninguém sabe como é Deus, cada um deu o seu formato divinal a Deus, esse Deus de cada religião. E nós vamos aprimorando, inclusive, né? A cada geração a gente vai tendo ali seria até muita pretensão dizer, mas uma melhor proximidade com Deus, no sentido de termos um melhor entendimento. Porque a partir do momento em que nós começamos a viver de fato os nossos verdadeiros, os nossos mais profundos sentimentos, isso mostra que nós estamos nos harmonizando e nos afinizando cada vez mais com o pensamento divino. Mas enquanto isso não acontece, nós vamos então modelando Deus e nomeando Deus a partir do nosso ponto de vista. Nós queremos entender Deus pela sua aparência, nós queremos entender Deus pelo seu poder, queremos entender Deus na sua personalidade. Exatamente porque nós não conseguimos ainda compreender a natureza divina. Portanto, nós estabelecemos então alguém que seja para nós uma referência de Deus. Daí nós colocamos, né? Nós colocamos símbolos, imagens, personalidades. Quando se fala, por exemplo, Deus, na visão geral do cristianismo, em que Deus é Jesus, dentro daquela visão em que Pai, Filho e Espírito Santo formam essa santíssima trindade, entre católicos e evangélicos, nós colocamos Jesus como sendo Deus. Quando nós colocamos entre muçulmanos e colocamos Alá como sendo, nós chamamos Alá pelo nome como se nós soubéssemos quem ele é, onde ele mora, qual é a sua personalidade. E assim acontece com todos nós. Então, quando os Espíritos trouxeram para nós aquele entendimento da primeira questão do Livro dos Espíritos, que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, essa resposta para nós ela é muito abstrata, nós não conseguimos formar uma ideia do que vem a ser a Deus exatamente. Isso porque simplesmente ali nós temos as nossas limitações. Mas aos poucos a gente vai se aproximando mais de Deus, independente de nós compreendermos que é Deus, ou quem é Deus, ou o que é Deus, nós passamos a nos harmonizar simplesmente pelo nosso modo de ser, pelo nosso modo de viver. Mas ainda existe uma longa jornada pela frente. André colocou, né, só falando, né, e desmembrando, né, como você fez, é que temos clareza do que estamos fazendo, né? Então, a gente vai vendo vários aspectos da nossa vida e a partir dali a gente começa a ver que nós estamos no bom caminho, estamos no caminho certo, mas ao mesmo tempo nós temos consciência do quão distante nós estamos ainda dos objetivos. E até porque, né, é importante a gente lembrar que a nossa evolução, ela não se dá de uma hora para outra, dentro dessa pretensão, por exemplo, que nós temos de que nessa única existência ela será responsável por definir o nosso futuro espiritual. Então eu reencarno, vivo a minha vida, desencarno e vou definitivamente para um destino no mundo espiritual, o céu ou o inferno, para poder viver ali os meus padecimentos eternos ou a minha felicidade eterna, e está tudo resolvido. A doutrina espírita fala, calma, não queremos saltar etapas. E aí então nós vamos gradualmente, através de cada reencarnação, despertando cada vez mais a nossa consciência. E conforme a consciência vai despertando, e também em nós fazendo aflorar essa nossa motivação para ser cada vez melhor, a gente vai então gradualmente crescendo. E é um crescimento que é lento, é um crescimento que é progressivo, naturalmente progressivo, mas é um crescimento lento, gradual,
que exige de nós esforço, que exige de nós bastante determinação. Muitas vezes, durante esse processo de crescimento, nós ali nos desviamos por falta de atenção, por fragilidade, por tendências. Muitas vezes nós tropeçamos e acabamos ali causando em nós e a outros, né, sofrimentos que nós precisamos parar, voltar e reparar tudo isso. E até mesmo aqueles espíritos que nós estudamos, com quem nós convivemos, inclusive, são espíritos ainda que se encontram em desequilíbrio, se encontram paralisados no seu processo evolutivo, são espíritos que querem acertar. Só que eles querem fazer o certo do jeito deles e não do jeito certo que tem que fazer. Certa vez, né, uma pessoa trouxe uma expressão que, embora ela mesma não tenha feito isso, a expressão valeu a pena. Ele falou assim: só existem 3 coisas de fazer as coisas certas: o certo e o certo. Eu falei, bom, realmente é, né? Então não tem outra forma de fazer. O caminho é só aquele, nós temos que seguir esse caminho. Só que para seguirmos nessa direção, nós temos que entender qual é essa direção. E é exatamente esse o desafio que nós encontramos no mundo hoje. Porque cada escola filosófica, mesmo tendo esse perfil espiritualista, ela traz uma visão da humanidade com relação à sua realidade espiritual. Porque nós queremos fazer com que o mundo espiritual seja do nosso modo de ver. E não que nós tenhamos que trabalhar para nos adequarmos à realidade espiritual. Esse é o grande desafio que a gente vê. Então nós queremos fazer a realidade espiritual, queremos fazer o mundo espiritual, queremos fazer até Deus de acordo com o nosso modo de ser, nosso modo de pensar. E não o contrário. É aquela passagem do livro Gênesis, né? Que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Nós fizemos o contrário, fizemos Deus a nossa imagem e semelhança. Que é aquele Deus barbudo, aquele Deus sentado naquele trono reluzente, etc, etc, em vez de nós nos elevarmos em espírito. A Angelina colocou, né, se encontrar alguém caído na rua, se for uma pessoa de vida negativa, deixamos de ajudar. E na verdade, né, Angelina, a gente tem, até hoje é muito comum a gente encontrar isso na internet, por exemplo, desses vídeos de pessoas que fazem esses testes, digamos assim, testes de caráter. Então eles colocam uma câmera escondida, fazem alguém ali passar por uma situação que necessite de ajuda num ambiente público para analisar como as pessoas vão reagir. E aí, na maioria das vezes, os passantes passam ali perto daquela pessoa, mas não se mobilizam. Aí um ou outro vão lá para ver como é que está e tudo mais. Então, teve até um vídeo que fez um teste desse que foi bastante curioso, que colocou uma pessoa bem vestida tropeçando na rua, várias pessoas vieram para dar ali a assistência de que ela precisa, e uma pessoa mal vestida, com aquela aparência de mendigo, aparência embriagada, e tropeça na rua e cai. As pessoas passaram do lado e quase ninguém chegou perto dela. Então, para a gente ver ainda como nós somos ainda tão frágeis nesse sentido, né? E até comentava, só fazendo um parêntese, até comentava que nós estamos vivendo um fenômeno muito curioso. O fenômeno de nós querermos registrar as coisas que acontecem no mundo e colocar na internet. Então é muito comum a gente ver, por exemplo, assim, uma criança fazendo aquele esforço para tentar subir num sofá, subir na cama, colocando aquela perninha, e os pais, em vez de colocar a criança, ficam filmando. Ou então vendo ali um animal necessitado, né? Tem até uma que é muito comum, um tanque, onde tem ali um gato que caiu nesse tanque, tem um macaquinho querendo tirar ele de lá. E a pessoa, em vez de ajudar, ela fica filmando, mostrando o macaquinho, tentando tirar o tal do gato. E isso aconteceu com algo mais real, algo muito mais grave, que foi o caso do Boechat, aquele repórter, né, da Rede Bandeirantes, que acabou falecendo num acidente de helicóptero aqui em São Paulo, o Ricardo Boechat, né? E aí então o helicóptero caiu no meio de uma grande avenida aqui em São Paulo, e uma pessoa só, uma mulher só, tentou se aproximar do helicóptero para ver se podia fazer alguma coisa, com várias pessoas em volta filmando com o celular. Então esse é um fenômeno curioso, que as pessoas elas querem fazer o bem mostrando alguém fazendo o bem.
mas ela por si só ela não faz. É o caso da câmera escondida. Você coloca para testar o caráter das pessoas, mas o que você faz exatamente quando você é exposto a uma situação como essa? Então isso vai mostrando exatamente qual é o grau, né, de elevação em que nós nos encontramos hoje. A Uma me colocou, né, todos nós queremos ser felizes, mas ainda entendemos a felicidade como satisfação dos desejos e não algo decorrente da transformação moral. Porque é aquilo que eu falei para vocês, né, de felicidade, caridade e amor, né, que são 3 temas importantes que nós vivemos de acordo com o nosso entendimento. Então, se você quer ser feliz, o que você precisa para ser feliz? Se a nossa visão é uma visão muito presa na realidade material, nós buscamos uma felicidade material. O amor, de acordo com a satisfação, de acordo com a afinidade que nós temos com a pessoa, e não simplesmente o amor universal. E a caridade, no sentido de doação absoluta, doação plena, é a mesma coisa. Né? A mãe me colocou, lembrou aqui de um fato interessante. Na verdade, aquela criança não faleceu. Né? Essa foto, inclusive, ela tem uma história, que ela é retratada num filme chamado Bang Bang Club. E esse filme mostra repórteres que são repórteres freelance, e eles estão cobrindo um conflito civil na África, e eles vendem depois essas imagens para os jornais. E aí eles buscam, né, aquele ambicioso prêmio Pulitzer, que é o Oscar da fotografia jornalística. Então esses repórteres ficavam assim convivendo entre eles, mas cada um querendo encontrar ali o seu furo de reportagem, no caso do repórter fotográfico, né? E aí um desses repórteres, ele acabou então vendo essa cena daquela criança, daquele urubu chegando perto, ele fotografou, ele mandou para os grandes jornais, ele recebeu o prêmio, mas depois nas entrevistas que ele começou então a dar em função disso, ele foi perguntado, né, falou assim, escuta, e o que você fez por que você não ajudou enquanto você tirava a foto? E ele acabou depois tentando justificar, tentando explicar, inclusive depois ele acabou desencarnando pelo suicídio. Porque aquilo gerou em torno dele um questionamento, até mesmo um questionamento existencial, que ele não conseguiu suportar. Que era exatamente isso, vendo uma criança absolutamente ali desnutrida, fraca, um urubu chegando perto, ele fotografa, em vez de correr, pegar a criança no colo, levar para o hospital, ele tirou uma foto. Então, para a gente poder ver como isso representa realmente, como você lembrou, essa situação em que nós preferimos hoje muito mais ver e criticar do que agir. E era o contrário do que acontecia, por exemplo, do exemplo do Chico, do que acontecia com o exemplo de Madre Teresa, que faziam e mesmo fazendo ainda eram criticados. E aí tem aquela expressão da própria Madre Teresa quando ela diz, né, se você fizer o bem e alguém te criticar, faça o bem a si mesmo. Porque no final é a sua relação com Deus e não com os outros. Então quer dizer, vamos trabalhando aos poucos por essa nossa transformação. Avançando um pouquinho mais, a Angelina colocou também, né, Jesus nos oferece lições do bem para aprendermos a ajudar a todos, né, estamos preparados? Então o ensinamento foi dado, e isso já há quase 2000 anos, né? E quantas encarnações nós tivemos contato com essas lições, estamos agora nesse estágio. Seria dizer, nós ainda estamos assim ou nós já estamos assim? É aquela visão, né, do copo meio vazio ou do copo quase cheio. Então é uma questão de perspectiva. Então nós podemos ver com ânimo, né? Olha, nós já estamos assim depois de passar por esses 2000 anos. Mas aí seria a pretensão, né? Porque nós ainda temos tanta coisa para fazer e ainda não fizemos. Muito bem, então aqui o que Lamennais trouxe para nós então, a gente viu, né, que foi talvez um artigo assim não tão pretensioso, mas olha só quantas reflexões ele trouxe para nós. Quantas reflexões ele gera para que nós, então, façamos essa autoanálise, essa análise sobre nós mesmos. Aqui no final, então, ele vai lembrar, né? Homem,
que aquela palavra seja lida por seu coração e não por seus olhos de carne. O Cristo não erigiu um panteão, ergueu uma cruz. Então nós não busquemos uma bandeira, vejamos no exemplo da cruz o simbolismo da forma como Jesus viveu aqui no nosso mundo. O próximo artigo aqui da revista, Bem-aventurados os pobres de espírito. Esse aqui é um texto também que não tem de Lamennais. Ele diz assim, então: as diversas ações meritórias do espírito após a morte são principalmente as do coração, mais do que as da inteligência. Então, logo nesse início dessa mensagem, ele já fala para nós que o que vai contar no plano espiritual são as nossas ações do coração, e não a demonstração do nosso potencial intelectual. Bem-aventurados os pobres de espírito não quer dizer apenas bem-aventurados os imbecis, mas também os que, cumulados de dons intelectuais, não o empregaram para o mal, pois é uma arma muito poderosa para arrastar as massas. Entretanto, como dizia ultimamente Gerard de Nerval, que fez aqui uma alusão a uma comunicação dele, a inteligência desconhecida na Terra terá grande mérito perante Deus. Com efeito, o homem poderoso em inteligência, lutando contra todas as circunstâncias infelizes que o vêm assaltar, deve regozijar-se com essas palavras: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. O que não deve ser entendido unicamente na ordem material, mas também nas manifestações do espírito e nas obras da inteligência humana. As qualidades do coração são meritórias, porque as circunstâncias que as podem impedir são muito pequenas, muito raras, muito fúteis. A caridade deve brilhar por toda parte, apesar de tudo, para todos, como o sol brilha para todo mundo. O homem deve impedir que a inteligência de seu próximo se manifeste, mas não dispõe de nenhum poder sobre o coração. Então olha que interessante, né? Nós podemos encarcerar uma pessoa, nós podemos impedir que ela mostre o seu conhecimento, mas aquilo que ela faz de coração, ninguém pode fazer, ninguém pode interromper. As lutas contra a adversidade, as angústias da dor, podem paralisar os impulsos do gênio, mas são incapazes de neutralizar os da caridade. Então aqui essa reflexão trazida aqui por Lamennais, né, que acaba até complementando aquilo que nós vimos agora, conversamos agora há pouco. E por último aqui ele fala sobre a escravidão. Aqui mais uma vez a gente vai lembrar do contexto, né, em que em 1862 nós estávamos naquela época da Guerra Civil, né, da Guerra Civil nos Estados Unidos, da Guerra da Secessão, onde nós tínhamos ali aquela guerra entre patriotas, né, entre membros do mesmo país, contra a escravidão que existia lá nos Estados Unidos. Inclusive no Brasil também, o Brasil era escravagista nessa época, mas lá a guerra estava acontecendo para tentar dar fim a essa escravidão. Então a escravidão vem aqui, muitas vezes ali a gente lembra que essas comunicações que chegavam, elas eram motivadas por circunstâncias da vida, do cotidiano daquela sociedade, daquela geração. Então ele coloca assim, escravidão. Quando se pronuncia este nome, o coração sente frio, porque vê à sua frente o egoísmo e o orgulho. Quando um padre vos fala de escravidão, está se referindo à escravidão da alma, que avilta o espírito do homem e o faz esquecer a sua consciência, isto é, sua liberdade. Oh, sim, esta escravidão da alma é horrível e diariamente excita a eloquência de mais de um pregador. Mas a escravidão do ilota,
a escravidão do negro, que se torna... mas e a escravidão do ilota, a escravidão do negro que se torna aos seus olhos? Diante dessa questão, o sacerdote mostra a cruz e diz, esperai. Com efeito, para esses infelizes, é a consolação a oferecer, e ela lhes diz, quando o vosso corpo for dilacerado pelo chicote até a morte, não penseis mais na terra, pensais nos céus. Pensais no céu. Tocamos aqui uma dessas questões graves e terríveis que transtornam a alma humana e a precipitam na incerteza. Estará o negro à altura dos povos da Europa, e a prudência humana, ou antes, a justiça humana, deverá mostrar-lhe a emancipação como o meio mais seguro de alcançar o progresso da civilização? Nessa questão, os filantropos apresentam o Evangelho e dizem, Jesus falou de escravos? Não, mas Jesus falou da resignação e disse essas sublimes palavras, meu reino não é deste mundo. John Brown, quando contemplo o teu cadáver na forca, sinto-me tomado de profunda piedade e de apaixonada admiração. Mas a razão, essa brutal razão, que incessantemente vos faz buscar os porquês, leva-nos a nos perguntar a nós mesmos, que tereis feito depois dessa vitória? Então aqui uma reflexão mais filosófica, voltada para aquele contexto, para aquele momento, que para nós aqui acaba ficando até uma difícil interpretação, porque nós trazemos essa ideia para a nossa atualidade. Mas essa ideia diz respeito àquilo que se vivia na época. Então ele vai falar sobre a escravidão, que a maioria dos sacerdotes falam, como ele coloca. Por isso que ele coloca, os padres falam. Por que os padres falam? Porque naquela época não tinha palestrante espírita, Então ele coloca padres, sacerdotes de um modo geral. Então ele falava sobre a escravidão da alma, mas ali principalmente a escravidão das pessoas, de fato como uma prática daquela época. Então, meus amigos, aqui finalizando essa edição de 1862 do mês de fevereiro, Kardec então aqui assina no final, e já abrimos aqui inclusive, na sequência, o ano 5, março de 1862, é a terceira edição desse mês. Saindo ali da questão filosófica, a gente vai aqui primeiro para o contexto daquela época, Então Kardec aqui publicava logo de início, no mês de fevereiro, aos nossos correspondentes. E ele diz assim, Paris, 1º de março de 1862. Senhores, conheceis o provérbio, ninguém é obrigado a fazer o impossível. Pois hoje me encontro desse princípio, me socorro desse princípio e venho apelar junto a vós. Há 6 meses, a despeito da melhor vontade do mundo, tem-me sido materialmente impossível pôr em dia a correspondência que se acumula além de todas as previsões. Encontro-me assim na condição de um devedor, que busca acordo com os credores sob pena de suspender o pagamento. À medida que algumas dívidas são pagas, chegam novas e mais numerosas obrigações, de sorte que o débito, ao invés de diminuir, aumenta sem cessar. Nesse momento já me encontro em presença de um passivo de mais de 200 cartas. Ora, sendo a média diária de 10, não vislumbro nenhum meio de me liberar, a não ser obtendo de vossa parte um sursis ilimitado. Longe de mim lamentar pelo número de cartas que recebo, pois isso é uma prova irrecusável do progresso da doutrina e, em sua maioria, exprimem sentimentos que me sensibilizam profundamente, constituindo-se para mim arquivo de preço inestimável. Muitas, aliás, encerram úteis ensinamentos que jamais ficarão perdidos, e cedo ou tarde
serão utilizados conforme as circunstâncias, pois são imediatamente classificados segundo a sua especialidade. Só a correspondência seria o suficiente para absorver todo o meu tempo e, contudo, ela apenas constitui a quarta parte das ocupações necessárias à tarefa que empreendi, tarefa cujo desenvolvimento, no início de minha carreira espírita, eu estava longe de prever. Assim, várias publicações importantes se acham paradas por falta de tempo necessário para trabalhá-las, e acabo de receber dos meus guias espirituais um convite premente para delas me ocupar sem tardança, pondo tudo de lado em favor das causas urgentes. Vejo-me forçado, pois, a menos que falhe na realização da obra tão felizmente iniciada, a operar uma espécie de liquidação epistolar para o passado e limitar-me, quanto ao futuro, às respostas estritamente necessárias, além de pedir coletivamente aos meus distintos correspondentes que aceitem a expressão da minha viva e sincera gratidão pelos testemunhos de simpatia que hão por bem de me dar. Aqui então, antes da gente continuar, bom dia, Sandra. No filme Allan Kardec, que se encontra inclusive passando em alguns canais atualmente, Kardec mostra, tem uma cena que ele se encontra, né, com a Gabi, com a esposa dele, ela trazendo, né, do correio aqueles pacotes de cartas que Kardec recebia e colocava em cima da mesa, né? Então é bem interessante que esse trechinho aqui das cartas é representado lá no filme também. E aqui então o que Kardec recebe como orientação dos espíritos não fique então assim, digamos, criando novos temas para publicar na revista ou no material espírita de um modo geral, e dê uma olhada nas cartas que você está recebendo. Porque a gente sempre quer novidade, né? Olha, eu estou pensando nisso, veio uma sugestão, eu quero fazer e coisa e tal. Para tudo, dá uma lida nesse conteúdo todo para você resolver. Inclusive, numa das cenas do filme, se eu não me engano, Kardec está deitado em cima da mesa, no meio das cartas ali, enquanto ele lia e acabou adormecendo, né? André colocou, né, apesar de extremamente direto, foi gentil e carinhoso, o que é difícil para nós, os modernos, né, ansiosos escritores. Pois é, a gente manda a carta e fala, poxa vida, eu também não vou mandar mais. Por isso Kardec colocou aqui em cima, André, essa expressão quando ele diz assim, quando ele fala assim, encontro-me assim na condição de um devedor que busca acordo com os credores sob pena de suspender o pagamento. Né? Então está ali, ó, a dificuldade que ele coloca. Muito bem, ó. Entre as cartas que me são dirigidas, muitas contêm pedidos de evocação ou controles de evocações feitas a lures. Muitas vezes pedem informações sobre aptidão para a mediunidade ou sobre coisas de interesse material. Aqui lembrarei o que já disse noutra parte sobre a dificuldade, e mesmo sobre os inconvenientes dessas espécies de evocações feitas na ausência das pessoas interessadas, únicas aptas a verificar a sua exatidão e fazer as perguntas necessárias, ao que devemos acrescentar que os espíritos se comunicam mais facilmente e com melhor boa vontade àqueles que lhes são afeiçoados do que a estranhos que lhes são indiferentes. Eis porque, pondo de lado toda a consideração relativa às minhas ocupações, só atenderei a pedidos dessa natureza em circunstâncias excepcionais e, em todos os casos, jamais no que concerne a interesses materiais. Aqui, então, só para lembrar, Kardec ele já fez algumas evocações de pessoas que eram estranhas a ele, mas que eram espíritos que traziam, eram pessoas que, nesse caso, que seriam evocadas, eram pessoas que traziam alguma característica que era importante para o estudo doutrinário. Era o caso, por exemplo, de alguém que diz assim, olha,
um familiar meu que vivia dessa forma e coisa e tal, ele acabou desencarnando nessas circunstâncias e acredito que o estudo, a conversa com esse espírito possa trazer algum tipo de benefício para o conhecimento doutrinário. Aí Kardec analisava, fazia ali uma eventual evocação e aí então trazia para nós aqui uma informação. Inclusive teve um caso de um comandante de um navio, de um oficial da marinha francesa ou da marinha inglesa, não recordo, que ele acabou desencarnando no meio do caminho. E Kardec fez essa evocação pelo fato de ali ter uma característica diferenciada que pudesse trazer ali um conhecimento interessante para o estudo da doutrina. Então por isso Kardec coloca, pondo de lado toda a consideração relativa às minhas ocupações, só atenderei a pedidos dessa natureza em circunstâncias excepcionais, e em todos os casos, jamais no que concerne a interesses materiais. André colocou, né? Eu ainda escrevo cartões ao dar os presentes de Natal também, né? Acho interessante porque as pessoas aguardam com curiosidade para receber. Bacana, né? Bem legal. Kardec então segue. Muitas vezes uma porção de perguntas seriam evitadas se a respeito tivessem lido atentamente as instruções contidas em O Livro dos Médiuns, capítulo 26. Por outro lado, as evocações pessoais não podem ser feitas nas sessões da sociedade, senão quando oferecem assunto de estudo instrutivo e de interesse geral, que eu comentei agora há pouco. Fora disso, só podem ocorrer em sessões especiais. Ora, para satisfazer a todos os pedidos, uma sessão diária de 2 horas seria insuficiente. Deve-se levar em conta, além disso, que todos os médiuns, sem exceção, que nos prestam o seu concurso, o fazem por mera cortesia. Não admitem outras condições e, como têm as suas próprias obrigações, nem sempre estão disponíveis, seja qual for a sua boa vontade. Compreendo todo o interesse que cada um liga às questões que lhe dizem respeito e me sentiria feliz se pudesse corresponder a todas. Mas se considerarem que minha posição me põe em contato com milhares de pessoas, compreenderão minha impossibilidade de o fazer. É preciso imaginar que certas evocações não exigem menos de 5 ou 6 horas de trabalho, tanto para as fazer, quanto para as transcrever e passar a limpo, e que todas as que me foram pedidas formariam 2 volumes como o Livro dos Espíritos. Aliás, os médiuns se multiplicam diariamente, e é muito raro não encontrar um na família ou entre os conhecidos, quando se não o é pessoalmente, o que é sempre preferível para as coisas íntimas. Comentário curioso de Kardec, né? Quando ele fala assim que sempre tem médium na família. Então a pergunta, né, de vocês que não são médiums, quantos outros médiums tem na família? Na minha família, por exemplo, minha mãe é médium, mas há muito tempo que ela não faz nenhum tipo de prática mediúnica. Alguns amigos que eu conheço que são médiums, você e sua avó, Dudu? Então, curioso, né? Kardec pergunta, olha, investiga na sua família quem é médium. Então, a gente imagina a gente fazendo isso. Eu tendo ali um primo, um tio, um parente ali que é médium, e eu então entro em contato com ele e falo, você não quer participar de uma reunião mediúnica? Olha que pergunta mais estranha para nós hoje na atualidade. E Kardec incentivava naquela época. Então, já que você conhece alguém próximo na família ou pessoa próxima da família, vá lá e conversa com ela. Estranho, né? André colocou, né? Minha mãe e a avó eram, né? Eu sou tábua, né? Pois é. Médium tijolo é um problema, né? Vamos lá. Não se trata senão de experimentar em boas condições, das quais a primeira é a de se compenetrar bem, antes de qualquer tentativa, das instruções sobre a prática do espiritismo, caso se queira evitar decepções. À medida que a doutrina cresce, minhas relações se multiplicam e aumentam os deveres de minha posição, o que me obriga a negligenciar um pouco os detalhes
em benefício dos interesses gerais, porque o tempo e as forças do homem têm limites, e eu confesso que as minhas de algum tempo, a esta parte, têm me faltado e não posso ter o repouso que às vezes me seria tanto mais necessário quanto não conto senão comigo para dedicar-me às minhas ocupações. Peço aceiteis, senhores, o renovado penhor de meu afetuoso devotamento. Allan Kardec. Então, inclusive, nós teremos, um pouco mais para frente, e nós estudamos isso lá no livro Obras Póstumas, quando Kardec teve ali um problema sério de saúde, que ele teve que se afastar temporariamente das atividades. O Dr. Demer, que inclusive ele faz uma menção do Dr. Demer lá no livro O Céu e o Inferno, que ele tinha sido médico quando ele encarnado e quando desencarnou continuava acompanhando, e inclusive nesse relato do livro Obras Póstumas é o Dr. Demer que vem puxar a orelha dele para dizer assim, olha, você está... Ele colocou a expressão que ele usa, o autoassassínio, que é assim, se você não parar, você vai ter problema. E aí Kardec teve que se afastar e tudo mais, para poder recuperar a saúde, e depois ali ele desencarnou em 69. Mas ele quase teve ali um treco, né? De tamanho ali o desgaste que ele tinha. Então é interessante ele colocar assim que, nesse sentido é assim, quanto mais a doutrina vai crescendo, maiores são as suas responsabilidades, principalmente no que diz respeito à gestão da formação das bases doutrinárias. Então ele tinha que conversar com mais pessoas, fazer mais pesquisas, controlar ali, administrar a sociedade parisiense e as suas atividades, fazer viagens para grupos. Então não é mais aquela pessoa que se dedicava apenas estudando e trabalhando ali na comunicação com os espíritos. Então aquele trabalho de Kardec na organização de pequenas reuniões mediúnicas, isso ficou impossível para ele. Porque agora cresceu muito mais ali as suas atividades. Cresceram muito mais as suas atividades. Aí, Andréa, novamente, olha só a puxada de orelha aqui que recebemos, olha só. Toda tábua tem algo a se colocar, algo sobre ela. Nesse sentido, a tábua da sua programação veio para o estudo e, de certa forma, a fraternidade que tu carrega nesse coração, dividindo um pouco do seu melhor para melhorar aquele que precisa de mais melhora que a sua. Continua sendo essa tábua para ti e para o outro, tá vendo? É sempre assim. Até a tábua tem utilidade, tá vendo? Pois é, a gente acha que não, né? Mas enfim, né? Obrigado, queridos amigos, aí pela presença carinhosa conosco. Mas é isso, gente. Fechando por aqui, então, o nosso estudo de hoje. Vimos aqui nessa introdução, essa comunicação de Kardec, que é bem interessante, porque aqui a gente vê, por isso que eu falo para vocês que estudar a Revista Espírita é uma delícia, né? Porque aqui a gente passa a conhecer Kardec, enquanto que nas obras nós conhecemos a doutrina. Aqui não, aqui a gente vê uma mensagem dele, algo escrito à mão, algo que ele mesmo vivenciou e ele traz para nós aqui, para a Revista Espírita, né? Então, conhecemos um pouquinho agora de quem era Kardec durante as atividades doutrinárias, durante as atividades administrativas, com tantas e tantas e tantas comunicações. Nesse livro que eu falei para vocês, que conta a história de Kardec, porque conta a história de Kardec, não da doutrina espírita em si. Essa cena que eu comentei com vocês, que mostra ali aquele monte de pacote de cartas que vão chegando, e ele então tentando depois ler essas cartas, entender essas cartas e tudo mais, publicar livro, publicar revista. Imagina o trabalhão que dava para ele ter que organizar livro, fazer a Revista Espírita mensalmente, administrar as atividades da Sociedade Espírita, receber cartas e mais cartas com pedidos de pessoas, e como ele coloca para nós aqui, muitos desses pedidos eram pedidos muito sensíveis de pessoas que sofriam muito. Era praticamente ali um atendimento fraterno à distância. Que ele tinha que fazer, que as pessoas pediam essa ajuda, e ele tinha que fazer isso por carta naquela época. Olha que coisa interessante. Mas muito bem, é isso, gente. Pois é, e não só isso, Andréa, trabalhar à noite, virando à noite a luz de vela ainda por cima. Não tinha micro-ondas,
não tinha coisa prática para fazer aquela comidinha rápida, aquele miojo, né, e coisa e tal. Tinha que fazer, meu Deus, olha que doideira. Mas enfim, é isso, meus amigos. Estudando aqui a doutrina, a gente sempre aqui alegra o nosso coração, né? E ainda assim ainda tinha que ser bom com todo mundo, né, mami? Pois é, não tinha um iFood ali para pedir ali uma esfirra, pedir ali um lanchinho rápido, nada. Tinha que fazer comida ali no fogão a lenha naquela época, né? E trabalhar à noite, vir à noite, olha só.